Olá, eu sou o Matheus, eu faço dupla com o Irving. A gente ficou com o texto do Eric Assis de Araújo, no capítulo 6 e 7, e eu vou começar falando um pouco do autor. O presente trabalho é do autor Eric Assis de Araújo. Ele possui graduação pela UFC, Universidade Federal do Ceará, possui mestrado pela Universidade Federal de Pernambuco, doutorado em História Social pela USP e pós-doutorado pela PUC Rio Grande do Sul. Atualmente, ele está atuando no corpo docente do curso de História da Universidade Estadual do Ceará. Ele atua nas áreas como História Global, Práticas Urbanas, Governamentabilidade, Capitalismo, Civilização, Cidade e Poder e Classes Populares. A gente vai falar sobre o capítulo 6 e 7 da tese de doutorado dele, que depois virou livro, que se chama Nos Labirintos da Cidade, o Estado Novo e o Cotidiano das Classes Populares em Fortaleza. Ele basicamente vai especificar as situações vividas pelas classes populares no Estado Novo, seguindo 3 formas de inserção social: a resistência passiva, a negociação e a resistência radicalizada. O capítulo 6, que eu vou falar, vai falar sobre as 2 resistências, que é a resistência passiva e a negociação. Bom, começando o capítulo 6, resistência passiva. Resistência passiva é basicamente onde há cumplicidade dos populares nas próprias atividades policiais, ou eles podem apoiar circunstancialmente alguma autoridade, alguma pessoa que tem alguma influência política de poder que possa beneficiar a população pobre, mais carente, nesse jogo da sobrevivência. Então, as instituições repressoras, eles não contavam com o quadro suficiente de membros para dar conta das ocorrências, principalmente nas partes mais pobres da cidade, vamos dizer assim. Sendo assim, os próprios populares auxiliaram os policiais nas diligências, investigações e vigilâncias, criando assim várias oportunidades e informações preciosas para a própria instituição. O autor faz vários exemplos disso. Um deles é quando um famoso advogado local, o Dr. Altran Nunes, ele vai enviar um pedido à Secretaria de Segurança Pública para pedir o afastamento do subinspetor da polícia, Severino Ataíde. Bom, o subinspetor era acusado de proteção a desordeiros, de aceitar sambas e casas de jogos através de suborno, de espancamentos em vias públicas e também de comportamento pervertido com outras pessoas. Na verdade, o autor disse que isso era uma briga por influência política, onde primeiro o advogado que estava acusando o subinspetor dizia que tinha mais de 7.000 amigos e conhecidos no bairro e mais de 200 afiliados, e o subinspetor se gabava dizendo que o seu cargo era intocável e protegido pelo prefeito municipal. É importante a gente frisar na questão da cumplicidade como dispositivo estratégico de sobrevivência, onde as próprias testemunhas, as classes populares, elas endossavam as intervenções da atividade policial do próprio inspetor. A exemplo disso, a gente tem a moradora da casa onde ocorriam os jogos de baralho. Ela confirmava que a postura do policial era completamente coerente com o seu trabalho, com sua moral, e dizia que ele era um homem íntegro, que fazia seu dever perfeitamente. Outra pessoa que falava isso também, que era a favor do subinspetor, era o seu Raimundo Ferreira Neves. Ele era o organizador dos sambas e falou que nunca recebeu nenhuma quantia do subinspetor. Essa cumplicidade que a gente vê das classes populares, a gente tem que perceber ela não somente como um fruto moral e ético, e sim também como um fruto racional, onde eles estão ali pela clara sobrevivência dentro dessa arena social, ou seja, eles sabem a posição dele de mais fracos, mais pobres, e eles tentam endossar uma posição, digamos assim, fortemente o bastante para eles conseguirem sobreviver e ter algum tipo de privilégio ou benefício. Partindo agora para o segundo tópico do 6º capítulo, que são as negociações. Os casos das negociações entre os pobres e o próprio regime da época do Estado Novo tiveram densidade numérica maior nos levantamentos das fontes do próprio autor. Esses dados apontaram para uma espécie de barganha entre o pobre, as classes populares, e o regime
pela luta da sobrevivência. Essas negociações podem ser perpassadas tanto no coletivo como no individual. E elas são através de abaixo-assinados, solicitações de serviços, cartas, através da própria imprensa, dos jornais. E essas negociações, elas representavam as maneiras de como essas classes se dirigiam às autoridades de forma em geral. Tanto pode ser uma autoridade local, regional ou até mesmo o presidente, na época que era Vargas. Com isso, através do levantamento das fontes do autor, a gente tem o exemplo de um caso individual de negociações, que é o caso do funcionário dos Correios, Leônidas da Rocha, no qual, em pleno exercício de trabalho, ele tomou alguns copos de cerveja e depois começou a fazer vários gestos obscenos em frente ao mercado da carne. A polícia interveio, teve que intervir e levou ele para a prisão. Chegando lá, ele usou da astúcia, disse que não poderia ser preso porque estava no exercício de trabalho dele e ele precisava entregar as correspondências. Sendo assim, o policial pediu então que ligasse para a diretoria do telégrafo e que mandasse outro funcionário para poder continuar entregando as cartas. Só que aí, Leônidas, querendo complicar a vida do inspetor que prendeu ele, falou que só ele poderia fazer o serviço. Sendo assim, ele foi ao toalete, alguma coisa, e pegou as cartas e deu um fim nela, assegurou de dar um fim nas cartas, e ele alegou que só ele poderia dar continuidade ao trabalho, porque só ele sabia o que tinha dentro das cartas. Então isso era uma forma meio que de negociação, e ele usava o próprio argumento do trabalho, que ele era um cidadão trabalhador, um cidadão de bem, digamos assim, que ele não estava fazendo nada de errado e que pediu para o policial deixar ele continuasse fazendo o seu trabalho, mesmo que ele tivesse sido pego fazendo alguma coisa errada. Então, continuando, alguns casos típicos de negociação podem se tornar manifestações de consciência política e de resistência, como é o caso do exemplo coletivo de negociação das lavadeiras do açude João Lopes, onde elas foram até o jornal O Correio do Ceará fazer um apelo para as autoridades, porque o dono do açude, o proprietário seu Olavo, estava impedindo elas de lavarem roupa. Então, isso foi o suficiente para elas reunirem cerca de 10 trabalhadoras para negociar no interior da redação do jornal, enquanto outras 500 lavadeiras estavam esperando do lado de fora. Então, esse caso tomou uma repercussão grande. No outro dia, o dono do açude, o senhor Olavo, foi na redação do jornal dar suas explicações. Ele alegou que a água estava ficando imprestável para banho e que diversos peixes estavam morrendo. Por isso que, além da proibição, ele estava cercando todo o perímetro do açude. Aí, então, essa justificativa dele não foi plausível, então ele acabou cedendo algum tipo de direito para as lavadeiras, porque se ele tinha direito à propriedade, elas tinham direito ao trabalho. E assim a gente vê que o costume de lavar roupas, historicamente, que elas tinham construído, foi incorporado, digamos assim, uma cultura. Que cultura era essa? O ato de lavar roupa. Então a gente pode ver também que as negociações ficavam em volta do jornal, da imprensa. Por diversas vezes a imprensa era utilizada como possibilidade de denúncias ou de negociações, onde a gente poderia ter negociações de moradia, negociações do melhoramento do transporte do subúrbio, embelezamento da cidade. Só que, ao mesmo tempo, a classe popular mantinha uma distância ética da imprensa, porque era a mesma imprensa que era usada para denegrir a sua imagem, fazendo afirmativas pejorativas às classes populares e enchendo elas de estereótipos. Então, ao mesmo tempo que a imprensa servia de apoio à população pobre, ela também servia como uma espécie de opressora da classe popular. Sendo assim, nesse capítulo 6, a gente viu 2 tópicos, que foi a resistência passiva e as negociações. A resistência radicalizada vai ficar no próximo capítulo, agora com o Irving, que ele vai explicar para vocês melhor. Existe uma ampla historiografia dedicada a abordar as estratégias utilizadas pelo Estado Novo no que diz respeito ao controle social. Mas observando de forma mais aprofundada, a gente consegue perceber que essas estratégias não funcionavam em sua plena perfeição.
É possível relativizar a atuação dessas medidas políticas de subjugação dos mais pobres, observando as estratégias dessas pessoas em conflitos tanto diretos quanto em mobilizações coletivas mais elaboradas. Através do levantamento documental do autor, é possível perceber que existe entre essas pessoas uma rede de solidariedade, onde elas procuravam formas de combater essa dita repressão à liberdade política e conquistar melhores condições de trabalho e de vida, mesmo havendo, por exemplo, repressão policial em momentos de greve, uma repressão que era muito utilizada naquela época e ainda hoje. Porém, nós temos aqui um caso que é levantado pelo autor, publicado no jornal A Gazeta de Notícias, no dia 8 de janeiro de 1939. A matéria diz que um operário chamado Luiz Pacó de Oliveira foi acusado pelo seu patrão, Paulo Eupídio de Menezes, de ter roubado seu relógio. O proprietário da fábrica onde ele trabalhava acionou a polícia, que prendeu Luiz Pacó, e sabendo disso, o Miguel Serafim, que era também operário da mesma fábrica e colega de Luiz Pacó, mobilizou todos os operários daquela fábrica para começar uma greve, e pedindo a soltura do colega Luiz Pacó. Sabendo disso, o proprietário, segundo o jornal, acionou a polícia e ela veio prender o líder, o dito líder dessa revolta, que era Miguel Serafim Ferreira. O que é importante perceber nesse caso? Primeiro, que mostra que naquela época a relação entre patrão e empregado não era tão simples, como dizia o Estado, que devia ser harmoniosa e pacífica. Eles realmente se rebelaram em função de um colega. Porém, a dignidade do colega deles também fazia parte da própria dignidade daquela classe. Então, eles não estavam lutando por uma causa individual, era coletivo. Outra coisa é que não existia um conceito muito complexo de justiça na mentalidade das pessoas naquela época, das classes populares. Mas através das vivências, a gente consegue perceber isso nas matérias de jornais, que através das vivências, essas pessoas conseguiam absorver certas noções de direito e de legitimidade, criando uma espécie de mentalidade de resistência. Um caso que pode ser citado é o do engraxate Francisco Pereira de Lima, ao jornal Correio do Ceará, em 15 de outubro de 1937. Nessa matéria, ele é dito o seguinte: trabalhava Francisco Pereira de Lima como engraxate no Café Glória de certo tempo para cá. O caboclo, à custa de subalimentação e miséria, começou a sofrer crises lipotímicas, desfalecimentos, vertigens e zum-zum nos ouvidos. Essa música estranha e muito conhecida de todos os pais. A assistência parece socorrer o mulato por 1 ou 2 vezes, e devido à sua doença, que dia a dia o deprimia e esgotava, foi o engraxate Francisco Pereira de Lima, doente, contestou. Mas para que teimar se o bilhete azul foi dado imediatamente? Todavia, um recurso restava ao engraxate, provar que, efetivamente, não sofria de moléstia passível de contágio, e foi o que fez. Ontem ele entrou nesta redação, explicou-nos seu caso e nos exibiu um atestado de que não sofre de moléstia contagiosa. Primeiro, o que se vê aqui é uma atitude do Francisco Pereira de propor uma troca de informações com o jornal. Ele é dito na matéria que ele já havia recebido o bilhete azul. No caso, isso significa que ele tinha sido demitido. E ainda assim ele contestava a posição dele, daquele trabalho lá no café. Então, se utilizando dessa troca de informações com o jornal, ele usou também da legitimidade da afirmação do atestado médico para lutar pela própria posição dele na sociedade, porque isso aqui era importante, porque ele sabia os riscos e o perigo de não trabalhar, Ele sabia que ele nem seria tratado como gente, talvez, e isso é importante não só para ele, por mais que para o jornal isso possa parecer só mais uma história estampando, até porque eles filtravam essas histórias, principalmente no caso do Francisco Pereira, ele pertencia a um local mais pobre, pronto. E era importante isso, tanto para ele quanto para as outras pessoas que faziam parte daquela camada, porque representa um símbolo de luta pela dignidade. Existiam, por exemplo, casos de insubordinação, também muito relatados nos jornais,
pelos cidadãos, pelos populares, e mesmo com repressão eles não tinham um comportamento pacífico e dócil. Eles realmente iam e lutar porque a atuação da polícia muitas vezes esse combate à vadiagem ia de desencontro à moral estabelecida por essas pessoas. Às vezes essa truculência acabava gerando um terror e uma exclusão. E o combate à vadiagem também ele influenciava até mesmo nos estabelecimentos, como um outro caso, também publicado em jornal, do Francisco Lopes da Silva. Ele era um chofer e a matéria do Povo, publicado em 7 de outubro de 1937, diz que ele se dirigiu a um café e lá consumindo, depois de consumir um certo valor, ele chamou à sua mesa 3 sujeitos, segundo o jornal, sujos e descalços. Aquilo chamou a atenção do proprietário do local e ele falou: olha, nós não aceitamos esse tipo de pessoas aqui. O Francisco Lopes ele se sentiu ofendido, obviamente, e ao receber o troco do pagamento, ele arremessou o dinheiro contra o próprio proprietário, né? Gerando uma confusão, um conflito. A polícia foi acionada e o Francisco Lopes foi detido. Após ser solto, né, depois de ter sido chamado a atenção pela polícia, ele foi solto e depois disso ele voltou outra vez ao local para ter um novo conflito com o proprietário e de novo foi preso. O que vale a gente observar aqui nesse caso é que o fato dele ter jogado o dinheiro, né, no proprietário, apesar de ter sido uma atitude individual, ela correspondia a anseios coletivos, né? Primeiramente, o dinheiro ele é um símbolo de exclusão dos mais pobres e ali ele não estava fazendo pouco caso disso. Ele só queria dar uma resposta. E o que vale ressaltar também é a localidade daquele café. Ele ficava no centro da cidade, que seguia um código de civilidade, repudiava pessoas que eram ditas sujas e descalças. Então, muitas vezes, essas pessoas se sentiam excluídas, reprimidas, precisavam pôr isso para fora. E o caso do Francisco Lopes foi uma atitude coletiva. Bom, existiam também diversos casos, vistos nos jornais, de denúncias contra os próprios policiais, porque a atitude deles iam de desencontro às políticas, né, do Estado Novo. Por exemplo, o outro caso que pode ser citado é do Pedro Augusto Pereira, que denunciou um policial que mantinha uma mulher da vida em uma festa familiar. Ele denunciou esse policial e depois disso esse policial, indignado com o que ele tinha feito, foi até ele, esse cidadão, prendeu e junto com outros colegas bateram nele, né, espancaram ele. E tudo isso só pode ser evitado, só foi interrompido depois que as pessoas que estavam ali testemunhando aquele acontecimento foram lá e socorreram o Pedro Augusto. Essas denúncias, apesar dos riscos, elas ocorriam bastante, porque primeiramente era muito difícil aqui em Fortaleza você denunciar um policial e ficar por isso. Ele facilmente ia te encontrar, ele facilmente ia encontrar esse denunciante e perseguir e tomar as medidas que ele achar cabíveis. Então, Fortaleza era uma cidade pequena, era difícil manter o anonimato. Não tinha como se comparar nem mesmo com São Paulo, né? Até porque era grande metrópole do país naquela época. Era possível também encontrar nas fontes muitos abaixo-assinados e cartas reclamando de preços abusivos, principalmente da carne. Existe um abaixo-assinado que trata sobre o preço da carne, a forma de conservação desse produto, as pessoas reclamavam bastante, e também haviam denúncias sobre o distrato dos comerciantes para com essas pessoas. Existiam também mobilizações dos próprios operários, por exemplo, quando os sindicatos tomavam a frente de acordos que eles não participavam. Por exemplo, o caso dos padeiros, que foi publicado no Povo em 23 de janeiro de 1943. Nessa matéria, o Povo falava de um acordo que houve entre o sindicato dos operários, no caso dos padeiros, onde eles extinguiam o trabalho noturno. E o jornal lançou duras críticas, disse que se isso acontecesse, a cidade de Fortaleza ia ficar sem abastecimento de pão durante a manhã. Inclusive, as autoridades haviam negado isso. Então, esses padeiros se juntaram, foram até o jornal e explicaram que aquilo não tinha legitimidade, aquele acordo, porque eles não haviam sido consultados sobre aquilo. E ainda aproveitaram para denunciar as péssimas condições de trabalho noturno,
além do salário, né, que estava abaixo do que deveria, já que quem trabalha em períodos noturnos deve receber mais do que quem trabalha durante o dia. Então, todas essas revoltas, essas mobilizações, é interessante notar que elas vão de desencontro ao que estabelecia a fé cristã, né, tão tradicional no Ceará, que prezava por um comportamento mais pacífico, mais dócil. E é importante perceber que o Estado Novo ele conseguiu sim, né, se estabelecer por conta de uma cultura tradicional, uma cultura política mais tradicional aqui no Ceará. Mas haviam sim momentos de embate, momentos de conflito. E isso faz a gente perceber que existem processos. E esses processos devem ser investigados. É nesse ponto que o autor nos remete à concepção de cultura do E.P. Thompson, que analisa as relações sociais dessas classes populares a partir dessas experiências individuais, mas sem enxergar esses indivíduos como autônomos, né? Eles compartilham de uma mesma cultura, mas vivenciam de uma forma em que eles experienciam necessidades específicas, antagonismos específicos. Então, conclui-se que, apesar do Estado Novo ter se estabelecido, ele teve algumas dificuldades nessas camadas populares que sofriam essas repressões, até porque o Estado Novo ele fortaleceu, apesar de outras medidas para o controle social, ele fortaleceu a atuação policial e isso acabou gerando um terror e um sentimento de exclusão. E observar esses processos, esses espaços ditos marginalizados, esses espaços onde acontecem os conflitos, é importante para entender que tudo isso é um processo.